As categorias de habilitação vão de A a E. E essas definições das categorias, ou seja, o tipo de veículo que você pode conduzir com cada uma delas, você vai encontrar lá no artigo 143 do CTB. Inclusive, se você quiser ver um vídeo específico sobre essas categorias, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque aqui eu vou trazer para vocês algumas exceções em relação às categorias de habilitação e faço alguns comentários sobre essas exceções, como por exemplo a ACC, que não é uma categoria de habilitação. Ah, mas se não é uma categoria de habilitação, por que você está abordando nesse vídeo? Exatamente por se tratar de uma espécie de exceção. Para todo efeito legal, a ACC ela é um documento de habilitação. Ela é uma autorização específica para conduzir o ciclomotor, conhecido também popularmente como cinquentinha. Inclusive, o processo de obtenção dessa ACC você encontra lá na resolução 789 de 2020 do CONTRAN. Mas a ACC ela não é uma categoria de habilitação. Isso porque, lembra que eu falei no início do vídeo? As categorias de habilitação vão de A a E, assim como prevê o artigo 143 do CTB, sem mencionar a ACC. Tanto é que se você fosse flagrado conduzindo uma motoneta ou uma motocicleta com ACC, sem ter categoria a infração não seria por dirigir veículo em categoria diferente, mas seria por dirigir veículo sem possuir habilitação. Então, essa é a diferença aí em relação à ACC e às categorias de habilitação efetivamente. Temos ainda uma regra específica na questão de categoria de habilitação para o motorhome ou para o motorcasa, né? Nada mais é do que um veículo de transporte coletivo, normalmente um ônibus, que é adaptado para outras finalidades, como por exemplo, dormitório, comércio, enfim. No caso do motorhome, nós temos uma regra específica prevista lá no parágrafo 2º do artigo 143, que foi incluído no CTB, né, posteriormente, aquele não é da redação original. Essa inclusão ocorreu em 2011 para definir exatamente a categoria de habilitação do motorhome. Se ele tiver até 6 mil quilos e até 8 lugares, a categoria dele é B. Ele pode ser conduzido por condutor habilitado na categoria B. Temos ainda a questão das máquinas, né? Quando eu me refiro à máquina, eu me refiro a algum tipo de trator de esteira, trator misto, algum tipo de máquina utilizada para movimentação de cargas, terraplanagem, construção, pavimentação, que para ser conduzido em via pública, de acordo com o artigo 144 CTB, o condutor precisa ser habilitado nas categorias C, D ou E. E aí tem um detalhe, né? Porque em 2015 a Lei 13.097 incluiu nesse artigo um parágrafo único para estabelecer o seguinte, que o trator de roda e as máquinas utilizadas para trabalho agrícola, elas podem ser conduzidas na via pública por condutor habilitado na categoria B. Um outro ponto que eu trago para vocês aqui ainda é o seguinte, ônibus articulado, também conhecido popularmente, pelo menos aqui no Nordeste, como ônibus sanfona. O ônibus articulado, durante algum tempo, houve uma discussão em relação à categoria de habilitação para se conduzir esse tipo de veículo. Alguns entendiam se tratar de categoria D, outros entendiam se tratar de categoria E. E aí, na resolução 789 de 2020 do CONTRAN, em seu anexo 1, nós passamos a ter a previsão de que o ônibus articulado é um veículo de categoria D, então pode ser conduzido com essa categoria também. E um outro exemplo de categoria específica, em razão de uma determinada finalidade, é a questão do transporte escolar. Para o condutor de transporte escolar, assim como determina o artigo 138 do CTB, que trata ali das exigências para o condutor de transporte escolar, ele precisa ser habilitado na categoria D. Então esse é um exemplo de finalidade. Ou seja, não importa se o veículo, de repente, é de categoria B, por exemplo. Eu tinha um amigo que conduzia um veículo de categoria B, mas era transporte escolar. Então a legislação, nesse caso, exige dele a categoria D. Tanto é que até o curso especializado que ele precisa fazer para poder exercer a atividade como condutor de transporte escolar vai exigir dele categoria D. Então daí a necessidade de ser habilitado nessa categoria. Temos também a questão de conduzir veículo, né, combinação de veículos com mais de unidade tracionada, ou seja, você tem uma unidade tratora, uma unidade tracionada, duas unidades tracionadas. Pelo fato de ter duas unidades tracionadas, independentemente do peso da capacidade máxima de tração, categoria E direto, assim como prevê o parágrafo 3º do artigo 143 do CTB. Então, se eu tenho unidade tratora, uma unidade tracionada, duas unidades tracionadas, a categoria E direto. E por fim, nós temos também a questão da categoria de habilitação para combinações de veículos, né? O parágrafo 4º do artigo 143 do CTB, que foi incluído pela Lei 14.440 de 2022, passou a estabelecer o seguinte, imagine que eu tenho uma combinação de veículos, unidade tratora, unidade tracionada. Se for mais uma, mas se for unidade tratora, unidade tracionada, como é que funciona? Desde que a unidade tratora permaneça nos limites da sua categoria e a unidade tracionada tenha menos de 6 mil quilos de peso bruto total,
então vai ser a categoria de habilitação para a unidade tratora. Em outras palavras, você tem ali de repente um automóvel tracionando um reboque, como regra, categoria B. Agora, tem que observar a capacidade máxima de tração, né? Porque às vezes você tem ali um automóvel que tem uma determinada capacidade de tração e você vai acabar tracionando um veículo que pesa muito mais do que a capacidade que esse veículo pode tracionar. Aí a infração não é nem pela mudança de categoria, a infração é por exceder a capacidade máxima de tração, já que você teria uma unidade tratora tracionando um veículo além da sua própria capacidade. Mas, como regra, um automóvel tracionando um reboque vai ser categoria B, tá certo? Então essas são algumas exceções, né, em relação às categorias de habilitação. Se você quiser mais informações sobre as categorias de A, E, o link está na descrição desse vídeo. Se você quiser também conhecer mais sobre mudança de categoria, eu deixo o link na descrição desse vídeo também para você dar uma conferida. Mas se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço, até a próxima.